Oi, eu sou a Débora Rebeck, eu sou atriz, performer e educadora. Na minha pesquisa como artista me interessam os atravessamentos entre dança, teatro e performance, tudo que tem a ver com questões de gênero. E eu tô contando isso porque tem a ver com o tema da nossa aula, que é Mulheres e Performance, Corpo Manifesto, onde eu vou falar sobre 5 artistas e uma obra de cada artista. A escolha delas é por conta da relevância na cena artística, porque eu também admiro muito elas, devo admitir, e porque todas elas vão abordar questões de gênero nos seus trabalhos e também vão usar o próprio corpo para manifestar suas ideias para a criação das suas obras. Então sejam bem-vindos a essa videoaula. A primeira artista é a Ana Mendieta, que é uma mulher incrível. Ela nasceu em Cuba em 1948, mas ela se muda para os Estados Unidos em 1961 por questões políticas. O pai dela era preso político em Cuba. Essa história, essa ruptura na vida dela vai ser muito presente em toda a obra da Ana. Então a obra da Ana Mendieta era geralmente autobiográfica e os principais temas que ela vai trabalhar é justamente essa questão da identidade cultural, como se ela estivesse constantemente se lembrando e nos lembrando de onde ela veio, porque inclusive uma das questões da Ana Mendieta era que o feminismo dos Estados Unidos não fosse somente branco. Ela traz essa provocação e outros temas recorrentes na obra dela é vida, morte, feminismo e violência. Então a obra da Ana Mendieta que eu quero trazer é uma obra que chama Facial Hair Transplants, que seria transplantes de cabelo facial, uma obra de 1972, que na verdade é parte de uma série que chama Facial Cosmetic Variations, variações cosméticas faciais. Essa série ela é composta de retratos e essa específica é uma obra em que um amigo dela corta pedaços da barba e ela cola essa barba do amigo no próprio rosto dela. E isso é para subverter toda essa imagem e função que a gente tem atrelado ao feminino e ao masculino, entendendo que a construção do rosto é política e desconstruir esse rosto também seria uma ação política. Na obra Facial Hair Transplants, a Ana Mendieta ela ativa uma concepção cultural do corpo, e especialmente do rosto, que é um lugar de intimidade, é um lugar de identidade. Então, ao pegar a barba de um homem e colar no rosto dela de mulher, ela faz uma provocação das normatividades pelas quais a sociedade opera e ela causa um atrito no que se considera feminino e no que se considera masculino. A próxima artista é a Berna Reale, que nasceu em 1965 em Belém do Pará. A Berna é formada em artes, mas tem um detalhe, que na verdade não é um detalhe incrível sobre ela, que ela é também perita criminal, atuante. Então ela está sempre em contato com a questão da morte, da violência, do corpo e da finitude dele, e isso vai aparecer com muita força na obra dela. Além dessa questão da violência, um dos grandes temas das obras da Berna é a questão do corpo em relação ao espaço. Então a Berna vai sempre utilizar espaços públicos, espaços abertos, o espaço sendo também discurso e narrativa da obra. Então a obra que eu vou trazer da Berna é uma obra de 2009 que chama Quando Todos Calam, que ela vai em um domingo no Mercado Ver o Peso, em Belém do Pará, coloca uma mesa forrada com uma toalha de renda branca, se deita nua sobre essa mesa, coloca vísceras de boi na barriga dela e os urubus, que já habitam aquele lugar, atrás de restos, vêm devorar essas vísceras e ela fica ali por um tempão. A Berna sempre fala que o corpo dela, enquanto artista, não é um corpo individual. Então para ela não interessa trazer questões autobiográficas na sua obra, é um corpo social, podendo ser o corpo de qualquer pessoa, podendo ser o corpo de qualquer mulher. E aí nessa obra ela vai trazer muitos temas, né? E vai colocar o observador em relação a essa obra, tanto em questão ao silêncio, pensando no Mercado Ver o Peso, num lugar muito barulhento, e ela ali em total silêncio, por isso o nome Quando Todos Calam, e também trazendo temas como o descaso do governo, miséria humana, fome, poluição, finitude, vulnerabilidade de um corpo, a questão de ser uma mulher, então tem a questão de gênero presente nessa obra. É importante falar também que a performance, ela gerou uma série fotográfica, então são 3 fotos que também são parte dessa obra. E eu queria trazer uma citação da Berna em relação a essa obra, que é a seguinte: esse limite entre corpo, matéria, carne e corpo social é muito tênue e é onde eu pontuo todas as minhas pesquisas. O meu corpo como de qualquer mulher, qualquer carne, qualquer pedaço.
Agora eu quero falar da Martha Wilson, que nasceu em 1947 nos Estados Unidos. Ela é uma artista feminista, como ela se denomina, e também ela é diretora de galeria. Super pioneira para o tempo dela. Foi bem importante no movimento feminista dos Estados Unidos, junto com outras artistas, e ocupou lugares que na época não eram lugares muito autorizados para as mulheres. Então ela é pioneira nesse sentido. E na obra dela vão ter dois temas que são bem presentes e bem importantes. O primeiro é a questão do envelhecimento. Ela vai trazer muito essa provocação do que significa ser mulher e envelhecer na sociedade que a gente vive, e ela também vai fazer o que ela chama de invasões de personalidade. Então ela vai pegar personalidades e ela se fantasia dessas personalidades, como por exemplo Donald Trump, e através de fotos e vídeos e com um humor muito ácido e muito dela, ela vai trazer provocação sobre essas personalidades. Ela vai deslocar às vezes essas personalidades tanto no gesto quanto no espaço dos lugares que essas pessoas pertencem ou não. Então a obra que eu vou trazer da Martha Wilson na verdade, é uma exposição de 2019 que aconteceu na Alemanha, que chama I Have Become My Own Worst Fear, que seria Eu Me Tornei o Meu Pior Medo, onde ela vai trabalhar temas como subjetividade, identidade e as questões de gênero, principalmente em relação ao envelhecimento. Então, nessa exposição, ela vai trazer retratos que ela vai questionar o que significa envelhecer sendo mulher e os valores associados a isso e problematizar. Então, por exemplo, tem uma obra que é uma foto que ela tá com uma cara de caveira e tem um escrito na camiseta que é I'm going to die, eu vou morrer. A outra obra é uma que ela ressalta e desenha no próprio rosto dela todas as rugas que ela tem, ou uma outra obra em que ela descola do rosto a própria pele. E numa entrevista da Martha, ela vai dizer: eu tô olhando pro status e para a idade da mulher. E a gente ainda tá no mesmo estado absurdo que a gente estava nos anos 70. E essa é a minha resposta atual para o estado que nos encontramos quando se nasce mulher. Agora a gente vai falar sobre a Regina José Galindo, que nasceu em 1974 na Guatemala. A Regina José Galindo, ela é artista visual e também poeta, então essa convergência entre o poético e o político vai estar muito presente nas obras dela. Ela tem como principais temas nas suas obras violência de gênero, os regimes de exceções na América Latina, genocídio indígena, e quando a gente olha em sua totalidade a obra da Regina, a gente vai ver que o cerne que parte do corpo, mas o corpo que tem implicações, que é um corpo guatemalteca, feminino e de ascendência indígena. A obra que eu vou trazer é da Regina José Galindo, uma obra de 2016 que chama La Siesta, onde ela quer denunciar o número alarmante de casos de estupro todos os dias na Guatemala, onde a cada denunciante, 7 se calam. E ela vai trazer nessa obra e provocar um tipo de estupro que é de submissão química ou estupro silencioso, também conhecido como Boa Noite Cinderela, onde a vítima toma uma substância hipnótica e cai num sono profundo. Então a Regina pega essa substância, toma 10 ml e ela vai caindo num sono profundo em cima de um colchão e ela pede para 2 homens acordarem ela violentamente com água fria. E a Regina José Galindo vai trazer os dados sobre esse problema social na Guatemala, e ela vai dizer que a cada 46 minutos acontece um estupro na Guatemala, e essa obra, La Siesta, é a resposta artística da Regina a esse problema. E agora a última artista que a gente vai falar é a Valia Export, que nasceu em 1940 na Áustria, mas esse não é o nome de batismo dela, então o nome dela já é uma performance em si. E por que ela muda o nome dela para Valia Export? Detalhe, tudo em maiúsculo, porque ela quer se desligar e se desvencilhar dessa identidade patriarcal do nome dela, que vinha do pai e do ex-marido. E ela vira uma marca, Sport era uma marca popular de cigarro, mas ela vira uma marca, e ela quer virar uma marca ligada à arte feminista. Então a obra que eu quero trazer da Valia é uma obra de 1967 que chama Tap and Touch Cinema, que seria cinema de tocar ou cinema de toque. E essa obra ela apresentou em 10 cidades europeias. Nessa obra ela tá com o dorso nu e ela tem assim acoplado no dorso uma maquete de um cinema com umas cortinas na frente. E aí ela vai pra rua e ela convida as pessoas que estão passando a enfiar a mão pela cortina e tocar os seios dela que estão ali atrás da cortina. E essa performance acontece tanto entre ela e a pessoa que está tocando o seio, nessa relação, e também na relação das pessoas que estão vendo isso acontecer. A ideia da Valia Export com essa performance era que as pessoas tocassem uma mulher real e não essa mulher idealizada que está na tela do cinema. Essas são as 5 artistas mulheres que eu escolhi para trazer nessa videoaula.
Cada uma delas aponta caminhos para a gente olhar para problemas complexos que precisam ser debatidos. Para mim, falar dessas artistas é também uma maneira de celebrar essas mulheres, porque elas me inspiram muito e eu espero que possa te inspirar também. Eu sei que o tempo foi curto, mas se você tiver algum comentário, dúvida ou até quiser mais material, é só me mandar um e-mail, que está aqui, e a gente segue essa conversa.